me pediram para gravar. Então, oficialmente, boa noite. Muito obrigada por estarem aqui e escolherem estar aqui. Eu acho que Coração é Bússola é uma continuação, de um trabalho que são essas conversas abertas, da gente trazer um pouco do Instagram para um espaço um pouquinho mais próximo, porque na rede social, parece que a gente conecta com as pessoas, mas na grande realidade, às vezes a gente está só vendo a vida delas e a gente não se conecta de verdade. Tem tudo a ver também com os nomes, né? Antes essa conversa chamava Conversas para Desanestesiar, e nada mudou, né? Hoje ela está chamando Coração é Bússola. Esse nome não fui eu que criei, né? Esse nome tem a ver com o término da mentoria coletiva, que a gente acabou de terminar a turma que iniciou nesse ano, né? Tem gente aqui e eu perguntei como que deveria chamar a mentoria, né? E as meninas pegaram e falaram, eu acho que deveria chamar Coração é Bússola, Carol. Então, na verdade, eu acho que deveria chamar Bússola do Coração. E eu acho que é exatamente sobre isso hoje, né? Sobre a gente falar sobre aquilo que a gente sente. E, infelizmente, hoje a gente sente e chega num momento de muita dor coletiva, que é ver pessoas sendo tiradas da casa delas, e a gente fica pensando como é que continua, né? Como é que continua e mantém a esperança. Então, esse é o quadro para hoje, tá? Dessa conversa. Como sempre, né? O slide mudou para quem já conhece as minhas aulas, mas ele continua sendo um slide que recebe quem está chegando com toda a delicadeza das flores e trazer de volta esse olhar da delicadeza para aquilo que a gente faz, para o nosso dia a dia, e para aquilo que é importante para a gente. E aí eu vou contar como é que vai funcionar hoje, e eu já quero convidar vocês, assim, essa aula não é um monólogo, tá? Eu quero me apresentar porque tem algumas poucas pessoas que não me conhecem, e muito menos ler meu currículo. Aqui é muito apresentar e contar um pouco o que está dentro também do meu coração enquanto bússola, que tem um chamado que tem a ver com essa aula. Trazer um pouco, eu noto que cada vez mais as pessoas que vêm para os meus cursos, para as minhas mentorias, são pessoas que treinam, que conduzem grupos, que facilitam grupos, que lideram pessoas, ou mesmo que são curiosas por metodologias. Então, eu comecei a trazer esse olhar de quais metodologias que eu trabalho em cada aula para cá, justamente com o objetivo de contar como é que é o meu trabalho, mas também de despertar curiosidade, porque tem metodologias que às vezes a gente não conhece e quer conhecer. E aí, por trás das metodologias, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando hoje, tem as qualidades que eu acho que a gente tem que chamar para cá. Apresentando isso e até aproveitando para a maioria das pessoas que às vezes está um pouquinho mais atrasada chegar, a gente vai fazer uma meditação bem curtinha. Essa meditação é baseada nesse livro aqui, chamado Amor Radical. Acho que ela dura uns 2 minutos, né? É um centramento e ela acho que ajuda a gente a chegar e deixar um pouquinho a mochilinha do peso de tudo que está acontecendo lá fora, para a gente se concentrar aqui, né? E principalmente, além de se concentrar aqui, se concentrar com a nossa história, né? Com a nossa história interior e com o chamado interno da gente de se reunir numa aula que chama Coração é Bússola, que cada um tem o seu. Ao final, gente, a gente abre para perguntas, mas eu também quero deixar vocês, exceto no momento da meditação, super abertos para fazer perguntas, né? Abertos e abertas para fazer perguntas. E, e aí vou contando tudo o que acontece aqui, né? E o que está por trás. Então, primeiro eu acho que eu vou me apresentar muito rapidamente. Acho que essa é a minha frase que me guia, né? Que eu acordo para promover uma economia que favorece a vida. Num dado momento que eu estava trabalhando para uma grande empresa, eu fui trabalhar, eu tinha uma equipe e eu olhei para aquela equipe e eu olhava as pessoas muito jovens e eu olhava e falava, gente, está todo mundo desconectado e não sei, parece que não tem brilho no olho, parece que não tem vida. E essa pergunta começou a me mover para entender o que que a gente faz, a gente está realmente conectado no que a gente faz. Ou ainda, por que que a gente desconectou do que a gente faz, tá?
E aí, eu não vou falar do meu currículo aqui. Quem tiver vontade, me adiciona no LinkedIn. Eu sou uma fiel, quem ainda não adicionou, na verdade, sou uma fiel defensora da gente formar rede, da gente se conectar de verdade, né? Então, trazer as redes sociais como um meio para a gente estar aqui, para a gente estar presencialmente. É isso que eu acredito. E lá tem o meu currículo, minha experiência, com organizações, etc, etc. Mas eu vou contar uma coisa sobre a minha experiência com educação, tá? Eu trabalho com grupos assim desde que eu cofundei o Dona de Mim em 2019, tá? Dona de Mim foi um movimento de equidade de gênero, empoderamento feminino e autoconfiança. Foram 2.000 mulheres treinadas e desde então eu entendi que é esse o jeito que eu gosto de ensinar. Porque sempre que eu preparo uma aula, eu me coloco em movimento, sempre que eu preparo uma aula, eu me conecto com as pessoas, eu sempre aprendo alguma coisa e eu posso sempre trazer a experiência da prática. Então, é isso que eu acredito. E nesse mês de abril, eu fui para o Rio de Janeiro. Acho que quem me acompanha mais firmemente nas redes sociais deve ter visto que eu postei que eu fiz uma palestra junto com o Satish, que é o autor desse livro. E o Satish, ele foi o fundador da escola que eu fiz pós-graduação. E o Satish é uma pessoa que ele é um ativista, né? Ele teve uma peregrinação a pé. Opa, acho que melhorou. E ele fez uma peregrinação a pé, etc, etc, etc. E ele é uma pessoa que, para mim, é um ativista dos nossos tempos, né? Que ele chama as pessoas realmente para ação. E quando eu estava ouvindo ele, assim, eu tive uma. Caiu um insight para mim, assim, que eu olhei e falei: tá na hora de eu estruturar com um passinho a mais todas as minhas atividades de educação, né? Essa tal escola da nova economia. E hoje é um marco para esse dia, para contar um pouco o que que vem pela frente e para contar os porquês disso, né? Porque eu acho que é o convite da gente se conectar, é o convite da gente estar junto, é o convite da gente aprofundar e da gente falar sobre a nossa prática. Porque às vezes a gente está olhando para o mundo, está se sentindo desconectado ou desconectada e a gente não sabe o que fazer. E eu acho que esses são um pouco dos caminhos. E isso, né? Como a vida é concomitantemente, teve alguém que chegou junto, que foi uma pessoa que me apresentou, uma grande amiga minha, pegou e falou: Carol, acho que eu tenho que te conectar com alguém. E aí eu quero aproveitar para apresentar para vocês a Thalita. Thalita, então, chegou para me apoiar em todas as atividades da escola, e eu vou deixar ninguém melhor que ela para contar um pouco a história dela. Então, Thali, queria que se apresentasse e seja bem-vinda também. Ai, que máximo! Eu tava tão ansiosa para estar aqui nesse momento. Carol, obrigada. Pessoal, boa noite. Eu sou a Thali. Conversei com vocês de alguma maneira, por mensagem de WhatsApp, ou no grupo, ou diretamente. Bom, Carol, pessoal, eu quero começar a minha fala aqui fazendo três agradecimentos. E muito dentro do que a Carol falou em relação a conexões. Primeiro, eu quero agradecer a nossa grande amiga Luli, que nos conectou, e é por isso que a gente chegou até aqui. Quero agradecer a Carol, porque a gente está construindo uma nova etapa, escrevendo juntas uma nova página. Então, eu tenho um agradecimento gigantesco do pouco que a gente troca, né? Nesse tempo já para mim já é muito. Então, quero fazer esse agradecimento especial pela confiança e por esse momento que a gente está construindo e agradecer vocês por estarem aqui com a gente hoje, desenhando esses novos passos e esse futuro. E vou falar aqui também de uma maneira super breve, porque a gente tem aí um caminho para trilhar juntos, usando aí da mesma estratégia da Carol. Eu acho que a melhor maneira, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais da estrutura profissional
da Tali está aqui, o meu LinkedIn também, fica o convite para a gente se conectar, mas eu vou fazer uma confissão para vocês. A minha rede, a minha mídia social predileta não é o Instagram, não é o Facebook, não é o LinkedIn, é o WhatsApp. Então, eu amo utilizar o WhatsApp, eu amo conectar pelo WhatsApp, então a gente ainda vai bater muito papo, muita conversa por lá. Fiquem à vontade para me mandar mensagem, para a gente se conectar. Estou super à disposição. Estou falando com vocês hoje é, de Barcelona. Eu moro, então, aqui agora é meia-noite e 45. Estou aqui cheia de energia, porque eu estava realmente muito empolgada para estar aqui com vocês. Eu moro entre Barcelona e Madrid. Tenho uma alma muito inquieta. Já fiz algumas coisas que me trouxeram ferramentas diversas para essa minha vida pessoal e profissional. Mas é interessante o momento que a gente se conecta com as pessoas. Eu acho que essa minha conexão com a Carol, que me trouxe até esse momento de hoje, me trazendo a conexão com vocês, veio pela educação. Recebi de verdade um chamado dentro de mim, foi no período da pandemia, onde eu tive a coragem de deixar a minha segurança do CLT e empreender, e eu cofundei uma escola digital, com foco em profissionais, em transição de carreira. Foram 4 anos, maravilhosos trabalhando, com esse projeto. E sigo nesse projeto. E agora, lado a lado aí com a Carol, onde a gente vai contar as novidades. E estou aqui completamente de coração aberto para esse momento que a gente vai compartilhar com a tríade, que para mim é ensinar, motivar e inspirar. Eu acho que isso a gente vai fazer uma ótima troca daqui para frente. Obrigada, Carol. Seguimos todos juntos. Obrigada, Thali, seja bem-vinda. Tá tarde para você, mas como é que é? Eu sei quando você quis estar aqui. Eu falei, Thali, você não vai estar nela? Claro que eu vou estar. Como que eu vou perder? Então, acho que às vezes é um pouco sobre isso também, né? Sobre a gente estar juntos e construir juntos. Bom, como eu falei, assim, o que que eu trago para cá, tá? Como metodologia. E eu trabalho com algumas metodologias que não são tão conhecidas, por isso que eu gosto de contar. Se alguém ficar com dúvida, depois a gente conversa sobre isso. Eu trabalho muito com a fenomenologia, que é a gente olhar para a vida se enxergando, participando da realidade, tá? E a gente tá sempre atento e focando na nossa atenção, vendo se a gente está prestando atenção a tudo que está acontecendo. A teoria dos sistemas vivos, que a gente sempre buscar na vida, né, na natureza e etc., as respostas, né, e também a ecologia profunda. Uma metodologia de ativismo, que é chamada ativismo delicado. É um tema que a gente até discutiu no Clube do Livro que eu conduzi, porque eu acredito muito no poder do ativismo, mas eu não acredito no poder do fundamentalismo. Então, eu procurei muito como que a gente encontrava caminhos para organizar a nossa voz para mudar o mundo. E eu encontrei nessa metodologia uma metodologia muito especial. As práticas reflexivas de uma pessoa chamada Patricia Shaw, que é sobre a gente olhar para a realidade, parar, refletir, falar sobre como foi, falar sobre os processos, para assim a gente ganhar uma nova visão. Tem uma metodologia chamada Dragon Dreaming, que traduzindo, é o sonho do dragão. E basicamente ela é uma metodologia de planejamento que eu encorajo todo mundo a pesquisar e a conhecer, porque ela fala desde o sonho até a celebração, porque às vezes a gente planeja e faz e a gente esquece desses dois pedaços muito importantes. Da onde que a gente planeja, né? E depois que eu me conectei com planejar as coisas a partir do que eu sonho, do que eu tenho muita vontade, é diferente a energia de estar aqui. Então, esse é sobre essa metodologia e esse final que é a gente celebrar cada pequeno passo, cada ponto que a gente faz, cada etapa da vida para a gente poder ritualizar e para a vida voltar a ter sentido e a gente poder trazer também esse olhar. A outra metodologia que eu uso muito é uma metodologia de uma pessoa que vai estar bem presente aqui nessa fala, que chama Trabalho que Reconecta, que é da Joanna Macy. Ela tem um livro chamado Esperança Ativa.
E eu acho que a Joana, ela sistematiza várias coisas para a gente, principalmente como que a gente lida com a dor, né? Que é uma coisa que a gente foi alfabetizado de várias maneiras, mas a lidar com os nossos sentimentos não necessariamente. E aí, o que que eu também trouxe, né, para a gente conversar, além das metodologias, né? Tem muitas coisas que são do nosso cérebro racional, do nosso pensar, e tem algumas coisas que são do nosso sentir. E alguma coisa na nossa educação fez a gente achar que o nosso pensar é muito mais importante do que o nosso sentir. E aí eu vou brincar, né? O tamanho do nosso órgão cérebro versus o tamanho dos nossos órgãos corpo, dos nossos sentidos. A gente tem aí 5 sentidos, mais tantos outros sentidos. Então, quando eu falo para a gente vir para uma aula dessas, é para a gente se trazer por inteiro. Então, por que que a gente medita na aula? Para a gente trazer a qualidade do silêncio, da gente ouvir um pouco a nossa respiração e centrar. Por que que a gente faz a parte da reflexão? Porque ela tira da gente daquela coisa meio máquina. Por que que a gente fala de mão, mente e coração? Por tudo isso. E além disso, é, a sociedade, o mundo e tudo lá fora parece que colocam a gente num esquema do medo. Medo, medo, medo. E como que é se a gente faz uma pequena mudança e tenta olhar do prisma da confiança, da gente confiar no outro, da gente confiar na gente, da gente confiar na vida. Então, essa é a conversa sobre essa fala de decolonizar o nosso imaginário. E por que decolonizar? Essa é uma palavra bem da nova economia, tá? Eu já falei dela no dicionário da nova economia e tudo mais. Decolonizar é porque a gente, como brasileiro, a gente sofreu um processo que a gente chama de colonização quando na verdade já existia uma civilização aqui. Então, alguém chegou em cima de algo que já existia. E essa é a nossa história. Assim como a educação que a gente recebeu chegou em algo que a gente já existia. A nossa imaginação, os nossos sonhos, as nossas fantasias, as nossas maneiras de descobrir o mundo enquanto a gente era criança. Não tem como a gente voltar atrás. A gente só tem daqui para frente, né? E precisamente esse momento daqui para frente. Então, o meu convite, quando eu falo em decolonização, não é a gente querer apagar a nossa história, mas é a gente fazer esses gestos para se conectar com aquilo que faz sentido para a gente, porque é aquilo que a gente sente. Que é a empatia, a contemplação, a gente contemplar a beleza, a gente contemplar esse olhar de ser empático com o outro, de olhar o outro, de honrar a presença do outro, né? A nossa vida passa muito rápido, às vezes a gente não sabe nem quem que está nessa sala e ao contrário, né, dessa coisa que a gente passa correndo, assim, né, eu e a Thalia, a gente fez um trabalho de olhar exatamente quem que estava aqui, quem que eram as pessoas e começar a celebrar cada uma delas. Então, eu falei isso lá no começo, né, mas eu quero repetir aqui para quem chegou um pouquinho atrasado e atrasada, muito obrigada. Para quem chegou aqui pela primeira vez, que nunca tinha ouvido eu falar ou que não me conhece pessoalmente, para quem faz parte da minha história e cruzou em algum trabalho, em algum estudo, em alguma coisa, para quem já fez parte, seja do Clube do Livro, seja da mentoria, muitas pessoas vêm em recorrência e talvez isso para mim seja uma percepção que esse meu jeito, que é muito particular de ensinar, está fazendo sentido. Então, é um pouco uma honra receber quem volta também, mas honrar quem chega também, que chega também no horário certo. E todas as outras pessoas que fazem parte do meu círculo aí de amizade, de gente muito próxima, de gente que viu eu dando o primeiro passinho e olhou e falou: Carol, não sei o que você está fazendo, mas só vai. E desse primeiro passinho lá em 2018 já foram muitos passos. Então, mais uma vez, obrigada. E aqui, gente, a gente vai começar com a meditação e eu quero falar de uma coisa aqui sobre todos os invisíveis que às vezes a gente traz para essa conversa, tá? Sempre que eu faço algum trabalho, eu abro ele, seja com uma oração, seja com reiki, que é uma maneira de, na verdade, vou explicar de uma maneira muito simples o que é reiki, tá? Tem pessoas muito mais especialistas nessa sala para falar sobre isso, mas para mim é a canalização da energia do amor que ela chega através da mão da gente. Por quê? Porque isso cria um campo. E esse campo tem um cientista que deu um nome para ele, que ele deu o nome de campo de ressonância mórfica. E ele estudou e comprovou cientificamente que se eu faço alguma coisa aqui, um pequeno gesto,
Esse pequeno gesto ele é repetido em algum lugar do mundo, porque o campo aprendeu. Sabe para que eu conto isso? Para a gente acreditar mais uma vez que ninguém é pequeno demais para fazer diferença. Que não é uma pequena doação, que não é uma pequena oração, que a ciência cada vez está trazendo isso. E eu trago também aí os meus invisíveis, que são os meus guias, os meus anjos e todos aqueles que eu peço para estarem comigo cada vez que eu faço algum tipo de atividade de educação. E peço licença para todo mundo para abrir um campo de reiki. Quem acredita, aceita. Quem não aceita, não conhece. Fica à vontade também para não aceitar. Mas essa é uma maneira, né, de trabalhar isso tudo que para mim faz muito sentido, né? E eu falo tudo isso, gente, cada vez mais, porque tem muitas coisas que não são faladas, e quando elas não são faladas, a gente não conhece. E quando elas são faladas, a gente pode aprender e pode usar na nossa realidade. É um cinto de ferramentas para a gente. E agora eu quero fazer um convite para a gente aquietar e fechar os olhos. Essa meditação vai durar 2 minutos. E já é um convite de confiança, né? A gente fechar os olhos, num lugar como esse, num desconhecido. Então, vou pedir para todo mundo desacelerar e fazer respirações mais lentas e profundas. A gente vai colocar uma palma na frente da outra e eu vou começar a guiar essa meditação, meditando na unidade da vida. A palma esquerda representa o eu, a palma direita representa o mundo. Eu junto minhas duas palmas e, fazendo assim, eu me uno ao mundo. Eu reverencio a vida sagrada, a terra sagrada, o universo sagrado e o cosmos sagrado. Eu reverencio o solo sagrado, o ar sagrado, o fogo sagrado, a água sagrada e o espaço sagrado. Eu vejo todos os seres em mim e a mim mesmo em todos os seres. Eu vejo o universo inteiro em mim e a mim mesmo em todo o universo. Eu sou um microcosmos do macrocosmos. Eu sou feito de terra, ar, fogo e água. O cosmos é o meu país, a terra é minha casa, a natureza é a minha nacionalidade e o amor é a minha religião. Todos os seres vivos são sustentados pelo mesmo sopro de vida, fluxo de água, calor do fogo e solidez do solo. Assim, estamos conectados, todos relacionados. Somos interseres. Compartilhamos uma origem única. Unidade e diversidade dançam juntas. Toda nossa prosperidade é mútua. Eu celebro a mutualidade, a reciprocidade e as relações. Quando a separação e a divisão acabam, também cessa o sofrimento. Vou além do certo e errado, além do bem e do mal. Eu reverencio a unidade da vida. Eu reverencio a diversidade de formas. Eu inspiro e expiro. Eu sorrio, relaxo e entrego. Abro mão de toda expectativa, apego e ansiedade. Abro mão de toda preocupação, medo e raiva. Abro mão do ego. Eu inspiro e expiro. Eu sorrio, relaxo e entrego. Entrego. Eu estou em casa. Eu estou em casa. Estamos em casa. Ainda de olhos fechados, eu vou fazer um convite para a gente colocar uma intenção individual nessa conversa aqui. Que ela seja um pedido de vocês conversando com os anjos da guarda, que ela seja um desejo de vocês para o coletivo, que ela seja uma pergunta que vocês estão carregando, que vocês querem saber que resposta que é. Vou dar um minutinho. E quando a gente estiver pronta, a gente poder voltar e continuar.
Bem-vindas e bem-vindos. Bom, é muito legal que esse começo já é um pouco da prática que eu quero falar hoje. E quem me acompanha sabe, né, que eu falo de nova economia, é isso que eu me dedico, é esse que é o meu trabalho. Eu sento com os bancos, com as grandes organizações, com os pequenos empresários, é isso que faz sentido para mim. Só que economia não é sobre dinheiro, PIB, orçamento, emprego, desemprego, inflação, deflação. A economia começa dentro da gente. E para começar uma nova economia, só é possível se a gente cria um único vetor um único vetor de conexão. E para mim, esse único vetor de conexão é o coração da gente. É a gente desenvolver profundo amor mesmo sobre a vida, a começar pela nossa vida e a partir disso a gente começar uma trajetória. Então, é por isso que essa aula chama Bússola do Coração. Eu falava muito, eu tenho uma aula que eu faço todo ano que ela é muito mais para a prática, assim, que é Masterclass de Nova Economia. E aos poucos eu fui entendendo que para a gente falar de nova economia, na verdade, a gente tem que falar também disso tudo que está habitando a gente, né? Dos nossos sentimentos, de toda essa educação que a gente não teve. E aí, nessa jornada toda, vou ser muito sincera, assim, né? Eu comecei a entender como que é esse caminho, né? Porque tem muita gente que, acho que a Thalita fala um pouco disso na história dela, que ela sai de um emprego com um chamado, né? Só que ter um chamado é carregar uma inquietação dentro da gente. Só que essa inquietação, às vezes, para a gente, ela só torna. A gente fica inquieto, mas a gente olha para a nossa realidade tal qual ela é, e são duas coisas muito dissociadas, né? Porque a gente tem o nosso trabalho e, de repente, a gente tem inquietação, que a gente quer mudar o mundo, a gente tem uma causa que chama a gente, etc, etc. E o que que eu entendi, né, ao longo dessa jornada, que tem a ver com a minha jornada, né? A gente recebe esse chamado de olhar e falar, talvez tenha uma outra coisa, talvez tenha um outro jeito de agir no mundo, de se conectar com as pessoas. Depois que a gente recebe isso, a gente tem que fazer um trabalho interno, que é ver onde que dói lá dentro da gente e curar as nossas feridas. Porque se a gente não olha para isso e não olha para o que está lá dentro da gente desorganizado, a gente começa a escrever uma nova história carregando essas feridas. Depois que a gente faz isso, a gente consegue se conectar e organizar uma nova história, tá? Então, essa é uma maneira muito simplificada, mas é a maneira que tanto o Charles Eisenstein, que é uma das referências para essa aula, quanto a Joanna Macy, quanto o Satish, que é dessa meditação, eles trazem e sistematizam. E eu queria dissecar um pouquinho, sabe? Descer um pouco isso para a prática, para aquilo que a gente sente que às vezes as pessoas não dão nome para isso, ou que a gente já sentiu e que hoje a gente não sente mais. E aí, a primeira coisa é, dado que, né, o que a gente mais ouve lá fora é que o mundo está mudando muito rápido, né? E que a gente vai ter que se adaptar, que vai ter uma nova revolução industrial, etc, etc, que vai trazer muita inteligência artificial e tudo ao mesmo tempo, e de repente a gente se sente completamente perdido. E eu acho que para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que encontrar as nossas bússolas para navegar. E quem fez mentoria comigo pode falar algumas das bússolas que a gente trabalha, né, e que trabalhou e que trazem clareza para essa tomada de decisão. Tem outras bússolas que eu acho que é estar no coletivo, porque quando a gente está no coletivo, a gente olha e fala: Carol, isso que você está falando ressoa dentro de mim também. E aí alguma outra pessoa abre o microfone e fala: Carol, eu achava que eu estava louca. E aí a gente também encontra essa bússola para trocar percepções. Mas a bússola mais importante, e eu acho que a mais potente que a gente tem a ver com o nosso coração. Tem a ver com discernir aquilo que a gente sente. Só que, o que que aconteceu com essa nossa educação que falou para a gente que a gente era sonhadora demais, que não ensinou para a gente falar o que a gente sente,
que pegou e olhou para a gente e falou: ó, você tem que isso, e assim a gente foi e foi tomando as decisões da gente baseadas em tudo aquilo que a gente tinha que. A gente criou algo dentro da gente chamado dissonância cognitiva, que é quando está desencaixado aquilo que a gente sente daquilo que a gente faz. E isso cria na gente duas coisas. Primeiro, um vazio muito grande, porque a gente olha para a vida e fala: eu acho que as coisas estão meio sem sentido, porque parece que eu estou numa rodinha de um hamster. E a outra coisa, que a gente perde completamente o brilho. A gente passa pelas coisas, a gente esquece do que a gente, por que a gente está lá, e a gente não ocupa os espaços com real presença. Opa. E acho que isso tem um nome, né? O nome disso é dissonância cognitiva. E eu tô falando isso porque é um assunto que eu tratei muito, né? Não tô falando de uma pessoa lá fora. Eu também fui olhar para minha jornada e fui entender em que momento que eu desconectei, em que momento que teve essa rachadura entre aquilo que eu sentia e as escolhas que eu fiz. E é obviamente que depois que eu fiz esse caminho e esse percurso, eu comecei a olhar como que a gente transformava essa dissonância cognitiva. Porque se meu sonho é construir essa economia que favorece a vida, um dos grandes indicativos de uma economia que favorece a vida é a gente ver alguém com brilho no olho. E ali a gente vê a vida acontecendo, e a gente vê alguém pleno de vida sentindo. E eu trouxe três coisas, né, que são ligadas a antídotos, né, para a gente curar, remédios para a gente curar essa dissonância cognitiva. E um deles, que são essas três maneiras de tratar, né, chamei de antídotos, mas são maneiras de tratar. Um deles tem a ver com se conectar com aquilo que dói. E aqui, gente, eu vou falar um pouco da nossa trajetória, né, da nossa trajetória de, como é que eu vou dizer isso, assim. A gente não aprendeu a lidar com grandes coisas que doem, com a morte, com uma tragédia, com expressar aquilo que a gente sente e com o processo de luto. E aqui eu trouxe a Joanna Macy e tem uma frase dela que ela fala assim: um coração que se parte aberto e nele pode entrar luz. Então, às vezes, a gente tem uma decepção na vida, pode ser uma decepção amorosa, pode ser uma coisa coletiva, como toda essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, pode ser alguma coisa, alguma frustração relacionada a uma expectativa que faz a gente se conectar com a dor. E se a gente escolhe se conectar com a dor, a gente consegue curar essa tal dissonância cognitiva. E como que a gente faz, né? Essa espiral do trabalho que reconecta, ela vai espiralando. E o primeiro é a gente não entrar em negação com a dor. Por isso a gratidão. Então, a gente ser grato por aquilo que está acontecendo na nossa vida. O segundo passo é a gente honrar a nossa dor. É a gente achar que ela é legítima, é a gente passar por ela, sentir tudo, chorar o que tem que ser chorado, sentir todos os sentimentos e fazer o ciclo completo desses sentimentos. Por quê? Porque quando a gente passar para outro sentimento, a gente saber discernir. A gente saber discernir tristeza de alegria, saber discernir alegria de outros sentimentos, a gente precisa senti-los para poder ter esse repertório. Depois que a gente sentiu tudo, a gente ser capaz de olhar com novos olhos e seguir adiante. Então, essa é uma das primeiras coisas, e eu gosto muito de falar disso porque a gente às vezes não tem a ferramenta quando a gente passa por uma coisa difícil na nossa vida. E elas acontecem. E essas ferramentas são justamente esses caminhos para apoiar a gente nessas travessias, porque as tempestades acontecem. E a segunda, e aqui eu já vou para um outro olhar, é a gente desanestesiar do prazer e resgatar o prazer. Quem aqui fez a turma da mentoria ou já fez mentoria individual comigo está entendendo muito do porquê que na mentoria a gente fala do prazer, do caminho do artista, do encontro com o artista. Porque é quando a gente tem prazer que a gente consegue refazer conexões neurais, a gente reconectar coisas do nosso corpo, a gente conectar o nosso sentir com tudo aquilo, né? Processar, né? Porque se a gente for pensar, o cérebro é um grande processador de imagens. Então, a gente conseguir transformar isso tudo para religar tudo aquilo. Então, o prazer é o segundo caminho para a gente poder religar isso.
E eu trouxe uma fala muito maravilhosa do Charles aqui, porque eu acho que ela ajuda a gente a tangibilizar o que que é esse prazer e saber em que lugares que a gente tem prazer. Porque às vezes a gente está vivendo uma vida que a gente esqueceu do prazer. A gente está fazendo os tem ques. Ah, eu tenho que isso, tenho que aquilo, tenho que aquele outro. E às vezes a gente silencia até a nossa criança que fala assim: não, mas eu só queria tomar um sorvete. Não, mas se você tomar um sorvete, você vai engordar, você vai fazer isso. Não, mas eu só queria tomar um sorvete. E a gente anestesiou o prazer. Então aqui são esses chamados, né? O Charles diz assim: quantas vezes alguém fez uma pausa antes de uma decisão e com honestidade refletiu? O que de fato me faria sentir bem? Que atitude agora seria de verdade um presente para mim mesmo? Eu estou defendendo uma dedicação ao prazer que é quase desconhecida para nós. Talvez prazer não seja bem a palavra certa para isso. Talvez eu devesse usar a palavra alegria, exceto pelo fato que eu quero enfatizar que prazer e alegria não são duas coisas separadas, a primeira atrapalhando a outra, mas em vez disso, estão em contínuo. Quando eu e a Thalia, a gente estava planejando essa aula e tudo mais, a gente se conectou e na reunião e estava discutindo as coisas e a gente chegou e falou: ai, eu tô tão animada! E a gente começou a falar do quanto o prazer vai indo para trazendo para a alegria quando a gente entende que a gente está fazendo coisas que estão alinhadas com aquilo que a gente sente. Então, esse é o segundo, a segunda maneira de tratar a gente reconectar com o prazer. E esse é um convite mesmo, tá? De prática, de pegar isso daqui que eu estou escrevendo aqui e olhar e falar, como que eu aplico isso na minha vida? Será que eu estou bem com prazer ou eu só estou fazendo os tem ques? E o que que eu poderia fazer hoje, saindo daqui, amanhã, amanhã de manhã? Não preciso esperar o final de semana chegar para fazer alguma coisa que vai me dar prazer. Então, esse segundo convite. E o terceiro convite, gente, que eu acho que esse não é por acaso que a gente está aqui reunida, 25 pessoas reunidas, que é esse olhar de resgatar o senso de pertencimento, da gente olhar para o outro e não achar que o outro é diferente de mim, né? Ah, não, mas a gente está em cidades diferentes, em lugares diferentes. Não, a gente pertence à mesma família, a família humana. E lá dentro a gente tem as mesmas necessidades. O que a gente muda é a maneira que a gente escolhe para satisfazer as necessidades. E esse caminho, assim, de retomar senso de pertencimento, eu acredito que ele acontece de uma única maneira, se reunindo em pequenos grupos. E aí eu acho que esse é uma das coisas que a Joana Mace traz muito, que é esse grupo de prática e de estudo. Por quê? Porque quando eu estou lá me questionando sobre a vida, sobre as coisas sobre o meu trabalho, sobre maneiras que as pessoas tratam umas às outras, eu volto, chego em casa e eu não tenho com quem conversar sobre. Quando eu recebi o meu chamado, que a gente falou lá, né, de fazer alguma coisa diferente, de alguma coisa que está me inquietando, mas eu não sei nem como me estruturar para isso. E aí é esse caminho de grupos de prática e de estudo que para mim fazem sentido, né? Da gente se suportar mutuamente, da gente construir networking de verdade, sabendo a história um do outro, apoiando umas às outras e uns aos outros, ter as estratégias para fazer o que a gente precisa fazer e se manter em contínuo aprendizado. Então, esse é o outra maneira. E aí, gente, eu vou abrir para perguntas depois que eu apresentar esse slide e para conversa, principalmente. E assim, ó, fiquem super à vontade para fazer todas as perguntas possíveis e imagináveis e principalmente para falar o que tem sentido e o que não tem sentido. E para mim, eu vou contar o que que tem sentido, né? A gente falou um pouco sobre essa estruturação de todo esse aprendizado da nova economia enquanto escola. Então, tem duas coisas que vão acontecer agora no mês de junho. Na verdade, eu ia só lançar a próxima turma da mentoria coletiva, que chama Coração é Bússola, são 5 encontros. E aí eu lancei essa aula aqui e eu comecei a olhar quem que tinha se inscrito. E 90% das pessoas já tinham feito mentoria comigo, individual ou coletiva. E também quase uma boa parte das pessoas já tinham feito parte do Clube do Livro da Nova Economia. E aí eu olhei para a Thalia, a gente se olhou
e olhou e falou: Acho que está na hora da gente mudar a estratégia. Não é só a mentoria coletiva que a gente vai lançar, é o Clube da Nova Economia também. E aí, gente, eu vou explicar, e a gente pode explicar 1000 vezes isso, tá? Se fizer sentido para vocês, no detalhe, benefícios, por quê, como, quando e onde. E a ideia é assim: o que que é a mentoria coletiva? São 5 encontros com um material individual para quem quer se organizar, para ter mais autoconfiança, para quem quer planejar sua vida e carreira, sabendo que a vida e carreira hoje tem muitos mais caminhos do que simplesmente ter um trabalho, né, e seguir nesse trabalho, e para quem quer ter mais clareza na tomada de decisão, tá? Isso é a mentoria coletiva. A gente inicia às segundas-feiras, quinzenalmente, começa no dia 3 de junho. Em paralelo, é, esse espaço que eu sinto falta, inclusive, eu tive um clube do livro, e esse clube do livro a gente se encontrava uma vez por mês, e a gente discutia livros, mas também a gente discutia aquilo que importava para a gente. Ao discutir aquilo que importava para a gente se permitia conhecer umas às outras e uns aos outros de uma maneira muito diferente. Eu parei porque eu estava em Brasília, estava num ritmo de trabalho muito intenso e eu não conseguia me dedicar e preparar os materiais da maneira que eu gosto de preparar material de aula, que é com carinho, que é com cuidado. E eu sabia que teria uma retomada. E a retomada, então, é agora. É um ritual, que é a brincadeira da última terça-feira do mês. E a gente vai iniciar agora em junho, dia 25/6. Vai ser por temporadas, então vão ser 6 encontros durante esse ano, então de junho a novembro. Vai ter sempre um texto para ler, não é um livro mais, vai ser um pedaço de texto, né, um artigo, etc. Às vezes pode ter livro. E para quem que é? Para quem já fez a mentoria ou está querendo espaços de troca, está querendo novas referências, está querendo conhecer pessoas que têm essa mesma inquietação, né? De construir futuro, de se estruturar, de ter novas referências, de trazer suas questões do dia a dia para discutir nesse espaço, tá? Então, mentoria coletiva quinzenal, Clube da Nova Economia mensal. Antes de falar de inscrições e tudo mais, Thalia, eu esqueci de algum detalhe aqui? Sem defeitos. Hã? Perfeita, sem defeitos. Obrigada, Thalia. E aí, o que que a gente trouxe para cá, tá? Eu sei que é bastante informação. A gente vai mandar material organizado no grupo, tá? Sobre todos os detalhes, como que funciona, e tudo mais. Mas hoje, quem se inscrever usando esse código, em qualquer um dos dois, tem 15% de desconto. Então, isso é condição especial para agradecer o tempo de vocês também. E, além disso, um presente para quem se inscrever em qualquer um dos dois e para quem fez parte da mentoria coletiva, da turma passada, inclusive, a Thali vai conduzir uma consultoria criativa em grupo. Por quê? Porque às vezes a gente tem dúvidas do nosso negócio e a Thalita já apoiou vários empreendedores e empreendedoras a desenhar seus negócios de uma maneira com criatividade e com inovação. Então, esse é o presente de hoje, tá? Vou parar de projetar. Se vocês quiserem, tirem uma foto, tá? Disso aqui para ter o código, para discutir, para refletir. Mas eu queria ouvir vocês, queria ouvir se essa conversa e também ouvir o que que a gente tem que conversar mais sobre isso. Para deixar todo mundo mais à vontade, eu vou parar de compartilhar, para a gente ficar mais próximo. E eu vi aí esses encontros, sei que teve gente que chegou só agora, mas queria vê-los e ouvi-los. Oi, Ju. Oi, Eu sou eu posso ainda? tirar? Só para falar um oi, depois eu comento, Carol. Pode falar, tá? Não, pode vir, Ju, pode vir. Vem, conta tudo.
Não conto nada, só a alegria de estar aqui. Já é muito! Já É, a é alegria de muito! ver vários nomezinhos conhecidos e estar nesse momento aqui. Cheguei um pouquinho depois, mas consegui pegar tudo, então quero agradecer e tô deixando entrar tudo que foi dito aqui. Dá uma alegria enorme, vocês nem imaginam o quanto. Bom, então a Ju pegou e eu fiquei arrepiada aqui. Eu vou contar. Eu terminei o Clube do Livro, né? Porque era um momento de vida que eu estava numa correria muito grande do trabalho e o grupo continuou acontecendo, porque eu acho que quando a gente se cria um vínculo a partir de um outro lugar, é isso. Todos os nossos encontros mensais eram mágicos. Então, a Ju fez parte do clube e eu acho que essa alegria é do tipo, epa, eu tô vendo os rostinhos aqui, eu tô vendo os nomes aqui. E eu agradeci mil vezes. Para quem volta, né? Porque eu acho que é isso. Essa é a construção. E as meninas me puxaram muito. Eu lembro da Rafa que falou: Ó, a gente está aqui conversando que se você não recomeçar esse grupo, a gente vai recomeçar. Então, assim, cá está o grupo, ele está de volta e com muita alegria mesmo. Eu acho que esse é um dos trabalhos que mais tem sentido para mim. Então, seja bem-vinda, Ju, de volta. Ju, obrigada pelo compartilhamento, obrigada por trazer aqui um pouquinho dessa emoção para esse momento. Vamos celebrar que voltou. É, Bom, Carol, que felicidade, né? A gente está materializando aqui toda essa energia e eu tô assim empolgadíssima para fazer tanto a mentoria quanto o clube da nova economia. Eu quero fazer os dois, tá, Carol? Se eu fizer os dois, o que que Ah, a gente tem? tá. O que que a gente conversou, tá? Eu não sei se isso é o caso, porque se alguém quiser começar os dois. Além da consultoria com a Thalia, para quem se inscreveu hoje, tem uma mentoria comigo, individual, tá? Eu acho que essa é a reorganização. É uma maneira de privilegiar também quem vem. Então, mais uma vez, gente, esses eventos que eu trago aqui, né? A gente vai fazendo eles de modo a tecer comunidade mesmo. Então, consultoria criativa, quem estava na turma 1 de mentoria, tá convidada. Essa segunda turma, quem se inscreveu hoje também faz parte, tá? Então, Thali, acho que todo mundo está empolgado. E sobre você participar das duas turmas, eu só quero saber até quando que você vai ficar morando na Espanha, né? Porque você está em outro fuso, mas tudo bem. A gente coloca 2 litros aqui de café para aguentar e para ter essa mentoria individual com você. Não, máximo, Carol, máximo. Eu acho que esse detalhe era importante porque, como a Carol reforçou, eu acho que um dos pontos mais relevantes do que a gente conversou para fazer a construção desses novos passos da escola, da nova economia, é justamente a comunidade estar viva e participativa, né? Então, eu acho que tanto as pessoas que já fizeram a mentoria, que já participaram é, do Clube do Livro como a Ju, são pessoas que estão abraçadas pelos novos projetos, que estão fazendo parte dessa construção. Então, por isso que eu quis trazer essa pauta, né, Carol, para deixar muito claro que são peças desse quebra-cabeça aonde a gente pode escolher ao mesmo tempo. Então, e complementando uma coisa com a outra. E dá-lhe 2 litros de café para estar aqui com vocês. Estaremos. Exato, exato. Não, obrigada, Thalia. Acho que faz super sentido isso. É, pessoal, eu corri um pouquinho na apresentação e vou falar assim, né? Eu sei que duas coisas que me falam assim, feedback recorrente, tá? Sobre como eu falo, sobre o que eu sou. Que as coisas que eu falo às vezes deixam as pessoas pensando e reflexivas. Então, assim, é pensar sobre isso, é pensar se faz sentido, e eu acho que é isso mesmo, tá? Para fazer o que a gente tem que fazer nas nossas vidas, no mundo, é a energia da reflexão mesmo, é a energia dessas conversas. E a outra coisa que me fala é que eu acalmo as pessoas.
Essa parte eu me divirto com essa parte do acalmar, porque eu não acho que a gente que eu seja uma pessoa calma. Eu falo, cara, eu não paro, mas não sei o que acontece. Eu brinquei, eu acho que eu vou lançar um aplicativo de meditação, né? Porque acho que ele vai ajudar, né? Mas acho que é um pouco isso, assim, essas qualidades da gente se encontrar. Vamos lá. Sá, você está perguntando qual que é o valor do clube da Nova Economia. Não é um clube do livro, tá? Vai ter eventualmente um livro. A gente manda todos os detalhes. A Thalita tem isso tudo na cabeça, mas a gente manda os detalhes no grupo, pode ser? Super. Tá. Meninas, vocês estão todas quietinhas, meninas e Gustavo. Bem-vindo, Guga. E uma coisa engraçada, tá, gente? Das minhas imersões, homens são minoria. Tinha Gustavo mais uma pessoa inscrita de homens. Um dia eu comentei com um amigo meu isso, ele olhou e falou assim, Carol, mas homem não vai no médico, né? Você acha que vai fazer mentoria? E eu falei, não sei, eu acho que as coisas estão mudando, mas meus grupos são majoritariamente de mulheres, assim, mas nunca com uma segmentação, assim, de exclusividade. Eu acho que a gente só vai fazer as revoluções juntos, então isso é super especial. Nem sei até porque que eu... Acho que tinha um outro ponto para falar sobre isso, já pego esse fio. Alguém tem mais alguma... Não, não perdeu. Eu vi, Sá, que você chegou um pouco mais tarde, tá? Veio da turma 1 de mentoria, junto com a Simone. Não, se não perdeu as coisas, a gente vai mandar tudo no grupo. E eu recebi muitas mensagens de pessoas que estavam no Rio Grande do Sul ou cujas famílias estão no Rio Grande do Sul. E aí eu sei que a cabeça para estar aqui não é uma cabeça possível, né? Quando você tem alguém na tua família passando por uma coisa, uma situação tão extrema. Então, a gravação vai ser disponibilizada também, tá? Para quem chegou eu vi que a Mari também chegou mais tarde, então, Mari, tem toda a parte da aula, tá? Para assistir e tudo mais. Então, seja muito bem-vinda, todo mundo chega no horário que pode, mas a gente disponibiliza isso para vocês. Alguma outra pergunta, comentário? Posso tirar uma Carol, dúvida, então? Alguém Gabi e entrou? Ju. Pode ir, Gabi, depois eu vou. tá bom, obrigada, Ju. Bom, eu tô aqui nova, né? Não sou dessa turma que vocês estão comentando, mas tenho uma conexão com a Carol aí de muitos anos. Acompanho, né, seu trabalho com muita admiração de longe. E nem sei bem como eu vim parar aqui, dentro de tantas coisas, né, que eu já vi você compartilhar, acabei parando aqui, mas não sabia, na verdade, até a gente começar, porque eu tô justamente num momento de decisão, assim, entre o coração e o tem que, né? Então, já foi muito emocionante só o que você trouxe aqui agora. A gente sempre tem um motivo para estar onde a gente está, eu acredito muito nisso. Então, espero conseguir me conectar agora que eu estou entendendo melhor. A dúvida é mais em relação na prática, né, Carol? O que são essas duas possibilidades em relação a momento de vida, assim, né? Você comentou sobre para olhar para o seu negócio, de qualquer forma a gente consegue aplicar, assim, pensando em transição de carreira, pensando em qualquer momento de vida, ou eles têm algum foco, né, assim, para produto ou para negócio? Tá. Eu vou responder e aí eu vou pedir tipo para Ju responder e para Sá responder, porque eu acho que vale mais elas contarem um pouco. Eu acho que assim, os dois são aplicados para nossa vida, tá? Então assim, a mentoria é muito sobre autoconhecimento e autoconfiança. É eu comigo. Só que é eu comigo que eu sento, faço meu materialzinho individual e aí eu me reúno. E o que que acontece no grupo? Eu ouço a história de alguém e eu aprendo através da história de alguém. Então, esse é o foco mentoria. E aí ela tem um trabalho prévio para deixa eu organizar na minha vida qual que é o meu próximo passo em 6 meses, em um ano, em 5 anos. Ai, Carol, mas não sei nem onde é que eu vou estar daqui 6 meses. O desafio é esse, a gente colocar alguma coisa um pouco para frente. Então, isso é a mentoria coletiva, tá? Clube da Nova Economia. Para a gente fazer isso no dia a dia, como que a gente vai pegando e encontrando as frestas? Como que a gente vai trazendo as conversas? Eu vou sempre trazer um tema, tá? Cada mês tem um tema e a gente conversa sobre o tema, tá? Vai ter uma leitura prévia e a ideia, e esse é o grande convite, que a gente vá trazendo as nossas questões também. E aqui se entrelaça a vida e trabalho, porque eu não sei se a gente consegue mais separar isso tudo.
principalmente nas carreiras de hoje, que é essa coisa que é uma coisa meio híbrida, né? Não é uma coisa mais. Então, eu acho que essa que é a seleção, assim, um é mais individual, deixa eu parar, deixa eu fazer uma parada, e o outro é uma coisa do tipo mais ampla, mas também entrelaça com a gente, com a nossa vida. Sá, Ju e quem Obrigada. mais quiser comentar, que eu acho que vale mais a fala de vocês do que a minha até. Tá sem som só. Isso. Boa noite a todas e todos. Esse link que aqui, né? O chama? Gustavo, Sá, você só tá com. Acho que você tá. O som tá um pouquinho baixo. Peraí. A gente segura um segundo, porque eu acho que é o fone de ouvido, né? Ela caiu, é isso? Não perdi ela dos meus quadradinhos. Ju, quer comentar? E que fazer sua pergunta? Que você tinha uma pergunta, um comentário? Tá no mudo, Ju. Aí, foi? Liberou. Então, não, eu queria comentar uma coisa só. Queria fazer uma pergunta, mas acho que a Carol respondeu. Mas eu queria comentar que você falou da voz calma, Carol. Que a voz calma não, que você acalma, mas tem a ver com a sua voz e tem a ver com o que você fala, né? Então, você traz muita coisa que toca lá no fundo, né? Então, quando você falou, me veio isso. E a dúvida que eu tinha, você respondeu, que eu tinha um pouquinho de dúvida em relação aos dois, e era o que estava na minha cabeça, então é muito mais para o lado individual, e o outro é um pouco do que parecido com provavelmente o que a gente viveu no Clube do Livro, então eu sou uma das participantes do Clube do Livro, e eu tenho para falar sobre ele um pouquinho, que foi assim, absolutamente especial, e ele traz tudo isso, né? Então, acredito que a Carol, a gente até brincou quando terminou o Clube do Livro, a gente fez uma nova reunião e ainda falamos, não, vai ter a temporada 2, vai ter a temporada 2, a gente brincou, mas assim, no sentido de que eu acredito que a Carol está querendo trazer toda essa essência e com coisas novas, né? Que ela adquiriu aí junto com a Tali e junto com a vida dela, as percepções dela, mas que é muito especial que eu queria trazer aqui é que esse entrelaçar do pessoal e do profissional acontece e ele é tão leve, ao mesmo tempo ele é tão profundo, mas ao mesmo tempo ninguém se sente invadido, porque, gente, a gente nunca nem se viu pessoalmente. E a gente chorou juntas, a gente fez umas, sabe, assim, teve um momento, todo mundo arrepiar ao mesmo tempo. Ai, foi, assim, uma coisa, sabe, isso do mágico? Então, que é tão visto de uma forma superficial por nós, ou uma forma, sei lá, boba, né? Mas, na verdade, é muito do que foi sentido ali no Clube do Livro. Então, realmente, a gente não perdeu o contato ali no WhatsApp, né? A gente está ali todo mundo conectado e é uma conexão muito incrível. Então, era isso que eu queria trazer, esse meu momento que foi incrível mesmo. Ju, eu tentei assim, ó, estruturando meu trabalho, eu comecei a organizar os produtos, explicando os benefícios. Então, eu tentei explicar, porque assim, nem eu já desisti, porque assim, o que você faz? É um pouco disso, da gente conectar pessoas, de criar um momento especial, de se conectar. A gente não se conheceu pessoalmente, Ju, só que tiveram muitos encontros pessoais, porque a Ju tá no interior de São Paulo. E aí as meninas olharam para mim e falaram, Carol, e quando que você vai organizar esse encontro presencial? Eu olhei e falei assim, cara, eu preciso materializar isso. Então, assim, isso está muito na linha dos meus sonhos, assim, também, de fazer isso, tornar cada vez mais para o presencial. Só de sair do Instagram, né, de ser uma única voz, para a gente já estar aqui em círculo, né, todo mundo se ouvindo, todo mundo se vendo, já é um primeiro passo. Mas tem muitos outros passos nisso, e acho que é essa troca. Sá, você voltou. Voltei, eu estava com o Bluetooth e na hora que você mexe nele, ele desliga, né, sai da tela. Tá melhor o som? Muito. Então tá bom. Então, boa noite a todos. Eu participei da mentoria coletiva, né, agora, a Bússola do Coração, que ganhou esse nome maravilhoso e que acho que espelha muito bem o que a Carol traz e trabalha ali e que vai se criando, né, na ambiência com nossa entrega mesmo nesse processo. Então, são várias, vamos dizer assim, ferramentas, né, que conectam muito com o nosso interior, mas como ela trouxe,
não tem como mais separar uma coisa da outra, né? A gente precisa ir para dentro para depois vir para fora e então eu acredito, pelo menos no meu caso, isso contribuiu bastante, não só eu, muitas outras mulheres que estavam ali também na mentoria coletiva, né? Desse desafio da gente trazer esse alinhamento que parte muito desse lugar da gente criar confiança, né? E a coragem para caminhar, porque a resposta está lá dentro, a gente já sabe. Então, são dosinhas de microcoragem que a gente vai criando de uma forma coletiva ao ouvir a história da outra, a dor da outra, criando ali também alternativas, né? Soluções juntas, né? Compartilhando a experiência. Então, a Carol conduz isso muito bem, né? De uma forma muito leve e muito sutil. É incrível como é muito sutil e que mexe mesmo no profundo, no interior. Então, para quem acho que falou, a Gabi, né, que comentou ali, que sentiu, tá no, né, no movimento, se conectou já com tudo que ela trouxe, é um chamado assim que não dá para ignorar. A gente precisa trabalhar, a gente precisa caminhar, e caminhar junto é muito melhor, muito mais potente. E agora eu quero entrar na nova economia, com certeza. Tá. Por favor, por favor. E acho que no caso da Sá, ela não foi para olhar para fazer uma transição de carreira. A Sá tem um negócio dela, que é uma consultoria que chama Mutação Sábio. Sustentável. Eu ia falar mutação ambiental. Eu falei, não, mutação sustentável. E eu acho que a Sá não queria fazer um plot completamente, sabe? Ela não queria trocar completamente, ela só queria aprofundar. Ela olhou e falou: Uhum. acho que está na hora de aprofundar e está na hora de fazer um checkpoint, conhecer ouvir outras vozes. E eu acho que foi isso, assim, né? E chegou por Uhum. inteiro. Então, eu acredito muito nisso também, né? Que a carreira você vai fazendo os teus pontos de o que eu preciso olhar aqui agora para dar uma aprofundada. É, e assim, não é que nem a gente já sabe, né? A nossa vida afetiva, ela reflete muito, atrapalha. Então, eu também estava vindo de uma crise nessa parte afetiva que às vezes gera um questionamento na nossa própria identidade, que não é uma questão nossa, é uma questão das relações, mas que nos desvia de quem nós somos, né? Da conexão ali interna. Então, foi muito importante, assim, para ancorar, né? Fortalecer esse caminhar. Obrigada, Sam. Carla e Nath querem falar alguma coisa de clube? Ou alguém quer perguntar? Nath quer falar, gostei. Queria comentar que a curadoria do Clube do Livro era maravilhosa. E sempre era algo tão profundo que tocava a gente assim, tanto profissionalmente quanto para a vida. Então esse lugar da reflexão assim ficava tipo o mês inteiro pensando naquilo. E depois a conversa com as meninas, a troca era muito rica, assim, era realmente algo que até hoje reverbera assim no coração. Obrigada, Nath. Essa coisa da reflexão que reverbera é assim, ó. Quando você deixa alguém num estado de reflexão, a pessoa fica quieta. Aí você olha e fala assim, acho que eu falei alguma besteira. Aí com o tempo, e assim, gente, isso já na minha vida, dando palestra e tudo mais. Aí daí a pessoa chega no dia seguinte, ela fala, Carol, então, deixa eu te falar, isso. Você fala, ai, acho que eu mandei bem, então. Hoje eu já acostumei, assim, esse silêncio, aquele silêncio, assim, que todo mundo, que parece o final da meditação, assim, sabe? Que todo mundo sai nesse estado. Eu falo, ai, meu Deus, não, deu tudo certo. Então, faz parte também, assim, da gente sustentar esse silêncio e essa qualidade que ele vem junto. Tinha vários encontros do clube que no final todo mundo ficava assim, estático, né? Sim, super. Elaine, seja bem-vinda para abrir seu microfone. Eu estava um pouco tímida e estou um pouco resfriada, então, e assim, diferente da grande maioria aqui, eu conheço a Carol de um lugar de trabalho, a gente se conheceu num projeto muito específico e especial, nunca vi nada sobre o trabalho dela fora daquele ambiente, até acho que uns meses atrás, que voltei a acompanhá-la na rede social. E aí, o meu depoimento é mais sobre a Carol, né? Porque eu não sei se ela vai lembrar disso, mas lá naquela época que a gente estava trabalhando juntas, né? Ela numa grande empresa e eu numa empresa que estava executando um projeto,
eu vi o perfil dela e fui um dia e falei para ela assim: Nossa, eu olhei seu perfil e fiquei com vontade de ser sua amiga. Eu não sei se você lembra disso, assim, falei isso em algum lugar, em algum momento, que eu falei assim: Como assim? E aí vou falar uma particularidade aqui, porque tá lá no teu perfil, então acho que não é um segredo. Eu falei assim: Como assim uma mulher tão poderosa, que as reuniões tão pesadas que a gente participava, ela trazia tanta leveza e ela ainda faz aquela atividade na corda? Eu fiquei nossa, que incrível! Que pessoa diferente, quanto de nós, aí entra a minha intenção aqui, meu olhar, né? O quanto a gente deixa as coisas que a gente gosta sucumbirem às grandes ondas de trabalho e excessos, que é o que eu passo há muito tempo. O quanto eu deixei, né, a minha vida virar só o trabalho e ficar no mecânico, no automático e nos números e nas entregas apenas, e perder toda a sensibilidade que eu tenho certeza que eu tenho e que eu sempre tive. E aí, quando eu vejo alguém que escreve um livro, eu li o livro, né? Então, fui lá ler o livro da economia, com tanta sensibilidade, com um olhar tão humano, olhando humanizadamente para tudo que a gente só fala de números, e alguém que convida você para assistir uma aula que chama Coração Bússola, realmente só pode ser algo valoroso e especial para você trazer, no mínimo, uma reconexão com tudo que eu acredito que eu acho que foi o que eu passei aqui nessa 1 hora com vocês hoje. Era isso. Elaine, obrigada. Vou contar como é que é. A Elaine me conheceu quando eu estava na Caixa, que foi quando eu parei o Clube do Livro. E ouvindo você falar, é muito engraçado, assim, porque eu tomei a decisão de encerrar o clube, porque terça-noite não tinha hora para parar e começava às 7 da noite, das 7 às 9. E foi uma dor no coração mesmo, porque era um espaço muito especial. É se colocar por inteiro, é ter coragem de fazer o que eu falo, de falar de reiki, de falar de espiritualidade, de falar de conexão e de falar de sentido, porque isso tudo, né, isso não está solto do que eu fazia quando eu estava no banco, isso não está solto do que eu faço hoje, trabalhando também para bancos, trazer um pouco dessa realidade, porque a gente separa as coisas, né? Se é sonho, se é místico, tá fora, como que é trazer para a realidade? E aí, eu fiquei muito feliz que você veio. A Elaine tem um trabalho muito forte com toda a parte da CUFA, da Central Única das Favelas, e o que a gente desenhou juntas foi um projeto para empreendedorismo para mulheres, que é o que eu já fazia antes de eu ter trabalhado no governo. E acho que essa que é a grande história, da jornada, né? Foi uma passagem, mas para continuar o que eu já fazia. E hoje também é uma continuação daquilo que eu já fazia. Então, assim, é uma grande celebração o clube ter voltado, porque eu quero ter um clube. Um clube da gente se encontrar, um clube da gente trocar, da gente aprofundar, porque eu sei o que é fazer parte desse clube. Então, obrigada pelo depoimento e pela tua vinda para cá. Meninas, mais alguém quer falar? Senão eu vi que a gente passou o tempo. A gente tinha programado de 1 hora. Se alguém mais quiser fazer algum comentário, perguntas e detalhes, a gente fica disponível no grupo, tá? Para qualquer dúvida e tudo mais. Alguém mais quer comentar? Carol, e a Pode gente falar. faz o encerramento juntas. Sim. É, só trazendo aqui um depoimento para Gabi. Gabi, quando eu me envolvi, com as mentorias coletivas, eu tive uma única certeza: nunca mais na minha vida eu posso deixar de fazer algo coletivo. Nessa imersão que a Carol trouxe hoje, teve um momento que ela falou assim, quando eu decidi mudar do formato individual para o coletivo e a potência que tem o coletivo, independente do momento da sua vida, independente do que você está necessitando, eu acho que vem desde uma reciclagem de pensamentos, de conceitos, vem desde uma necessidade de reconexão com você mesma, conexão com novas pessoas. Então, quando as meninas trouxeram um depoimento, eu ficava dentro de mim, é isso, porque é esse o ponto.
o quanto a gente pode treinar essa nossa escuta ativa dentro de um grupo e construir soluções criativas com as pessoas que nos rodeiam. Então, eu acho que é realmente uma prática, sabe, Gabi, dessa reconexão com a gente mesmo e conexão com as pessoas que estão nos rodeando. Então, acontece um processo praticamente mágico, porque cada pessoa entra ali nesse movimento coletivo com um projeto diferente, com dúvidas diferentes, com necessidades diferentes, mas com alguns pontos em comum que fazem toda essa magia acontecer. Então, eu posso trazer meu depoimento que eu fico extremamente feliz de ter a possibilidade, a oportunidade de me envolver com pequenos grupos, porque realmente o processo é muito especial. Gabi, e trazendo para você um pouquinho de como que vão ser os próximos passos, muito dentro do que a Carol disse, que cada pessoa aqui importa muito, tem a sua individualidade, então eu vou estar 100% disponível no WhatsApp para tirar possíveis dúvidas. Aqui acho que é um momento que ainda tem muitas reflexões, os conceitos vão reverberar por um tempo. Então, toma o seu tempo, respira. Eu vou compartilhar com vocês todo o caminho, toda a jornada, tanto da mentoria como do Clube da Nova Economia no nosso grupo. E a gente pode marcar um bate-papo, né? Eu disse, para quem não pegou o começo da conversa, eu disse que a minha rede social é o WhatsApp, é lá que eu me satisfaço. Então você fica à vontade, Gabi, todo mundo que quiser comentar, tirar dúvida, a gente marca um bate-papo para esclarecer pontos sobre os dois produtos. É, e é isso, então agradecer os meus amiguinhos que eu já fiz no WhatsApp, que a gente já está conversando. Elaine, vamos bater um papo aqui depois, que a gente desligar. Gustavo, querido, estamos aqui. E é isso, né? A gente tem que seguir aqui com os próximos passos e liberar vocês, né? Carol, quero fazer um segundo agradecimento você hoje, porque mesmo com toda essa minha energia é, de felicidade, de ansiedade positiva que eu tava de materializar esse momento com vocês, eu saio dessa imersão com uma paz. Como as meninas falaram, é tão acolhedora, né, a sua maneira tão gentil de estar aqui nesse espaço, de abrir esse espaço, de conectar essas pessoas. Então, eu saio daqui em paz, e muito feliz, repleta de felicidade por esse momento. Obrigada mais uma vez a todos e a você, Carol. E a gente vai seguir, isso aqui é só o comecinho, né, Carol? Eu acho que isso aqui é só o comecinho. A gente vai seguir com essas conversas, com essas trocas de ideias. Eu vou abrir o grupo do WhatsApp depois para a gente fazer conexões, trocar experiências, enfim, para aquilo ganhar o corpo que tem que ganhar. Depois que a gente compartilhar a gravação, as apresentações, esse grupo vai estar aberto, todo mundo ali tem voz. A gente quer que isso seja fomentado mesmo. E aqui é apenas o início. Obrigada, Carol. Obrigada, Thali. Meninas e Guga, muito obrigada. Mais uma vez, eu acho que para mim, eu fico mais feliz do que realmente acho que é uma continuidade. Acho que a primeira turma de mentoria foi muito especial e a ideia é ir formando essa comunidade, né, que vai crescendo. Então, por que que a consultoria criativa com a Thali traz todo mundo da primeira turma? Para todo mundo se conhecer, para todo mundo formar rede, para a gente também entender que se por acaso vocês se conectam comigo, todas vocês e você, Guga, vocês têm alguma coisa em comum. Então, a gente fortalecendo isso, e trazendo isso. Eu super agradeço. Thali fica à disposição para dúvidas, mas eu também estou super à disposição. Quem quiser falar comigo, tirar dúvida e abrir o coração. E também
contar o que poderia ser melhor, tá? Esse trabalho é um trabalho super autoral, né? Não é uma coisa que eu aprendi em algum lugar, é uma coisa que eu sinto. Então, se tiver um feedback de alguma coisa que pode melhorar, estamos aí para isso. E obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pela entrega, obrigada pelas pessoas que vieram em semanas desafiadoras, seja de trabalho, seja porque vão fazer cirurgia. É muito especial estar com vocês, é muito especial saber que tem gente nova chegando, e eu estou muito feliz porque o que eu falo sempre, assim, acho que a maior riqueza que eu tenho são as pessoas que chegam para mim. Chegam pessoas muito legais, chegam pessoas com ideias muito bacanas. Então, assim, poder organizar e falar: olha essa metodologia, organiza isso daqui, você já pensou nisso, mas é aquele café que você não tomou, você vai tomar? E aí a gente recebeu ontem no grupo da mentoria coletiva uma das participantes que contou: fui convidada para esse evento, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Tudo isso foi culpa daqueles cafés intencionais. Então, é sobre isso. É sobre a gente se organizar para ação. Conto com vocês. Espero que vocês aí venham para essas turmas, mas a gente também, se não, a gente continua em relação, porque eu acho que isso também é super importante, mas torcendo para que vocês venham. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo para todas. E a gente libera a gravação também para quem chegou um pouco mais tarde. Beijo, tchau, tchau. Beijo, maravilhosos. Obrigada, boa noite.